O que é o corpo de Cristo? O que afeta o corpo de Cristo? O que causa separação do corpo de Cristo? Por que amamos o noivo e não temos nenhum apreço pela noiva? Você viveria em equilíbrio sem o seu dedinho do pé? Você tem vivido uma vida de humildade? Humildade? Humildade. Humildade. Não, mas eu te mandei um negócio sobre unidade. Que unidade, Rafael? Você mandou humildade no grupo. Eu estudei sobre unidade. Ele colocou Eu humildade e mandei os humildade. arquivos lá, cara. Lógico que não. Onde você colocou? No Drive. Você mandou no WhatsApp, mano. Humildade. Você pra mandou gente. unidade Mandei no WhatsApp. unidade. Mas nada a ver, mano. E ó, Foi não humildade tem que você corretor. tirou. Não tem corretor. Não, Não para vem, de não vem graça. com Foi historinha. humildade Não. que você mandou. Não foi humildade que ele mandou? Foi unidade. Não vem Foi com historinha. humildade, Everson. Não foi, a gente combinou, vamos estudar. Não, os foi temas- humildade, cara. Não foi nada a ver de cara, unidade. sério mesmo, eu vou parar de filmar. Não, 2 horas da manhã eu não você quero tá mais tirando, filmar. né, A gente vai Rafael? falar sobre unidade e vai começar a brigar. Não vou sair fora, cara. Ô, Rafael. Oxê. Mas você Mas mandou gravando. humildade no grupo, mano. Deixa de ser louco. Não, mas, cara, você... Você fica com esses copinhos de que a gente fez, estudou sobre humildade, eu sobre humildade. Eu falei humildade, isso é noção, mano. Isso é noção, você mandou humildade, cara. Cadê isso aí? Cadê? Mas não, sobre humildade, beleza, você mandou humildade. Por que vocês não comentaram durante o vídeo? A gente falou sobre humildade. Eu mandei um negócio sobre humildade, mas eu mandei um monte de artigo de você, pra vocês, vocês zoando na minha cara. Não, eu acho isso uma sacanagem. Olha, sabe por quê? A gente vai falar sobre um assunto sério aqui em São Paulo. Você acha que eu tô brincando? Você acha que eu tô brincando? Não, para, cara. Para de graça, pai, não. O assunto do vídeo de hoje é unidade, um assunto deverasmente complicado. E ele é complicado porque a palavra vai ensinar a respeito da unidade, nos dando alguns exemplos um pouco difíceis demais. Ela vai falar da unidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como um só, com as suas funções e especificidades, mas como um só. Vai falar pra gente também sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva, o casamento, marido e mulher, e também ele vai falar do corpo de maneira orgânica. Ou seja, ali em 1 Coríntios 12, ele vai nos deixar muito claro que o corpo tem as suas funções e cada membro do corpo deve trabalhar em harmonia em detrimento do outro. Ou seja, isso é mais complicado do que a própria anatomia humana. A palavra ela vai nos explicar acerca do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por partes essenciais que têm objetivos especiais e não podem ser menosprezados. Ele é formado de crentes salvos e regenerados pelo Espírito Santo, o que forma a igreja. E essa igreja, na sua unidade, ela é afetada por diversos motivos. Lá em 1 Coríntios 10, nós identificamos que o grande problema do povo de Deus naquela época era a idolatria. Mas também não era só naquela época. O grande problema que provém disso vai do coração do homem. E quando o coração do homem não está inclinado para as coisas de Deus, para os prazeres espirituais de Deus, ele vai sempre buscar a sua própria vontade, vai idolatrar as suas próprias vontades, vai idolatrar aquilo que ele vê à sua frente, as coisas materiais, aquilo que o agrada. E isso acaba refletindo no relacionamento com o povo de Deus e criando as contendas, o próprio egoísmo, ele sempre vai se vangloriar, e dentro disso nós vemos o quanto isso pode afetar uma igreja, o quanto isso afeta o corpo de Cristo. Porque quando o corpo, que é orgânico e tem as suas funções, ele não anda em conformidade, ele não anda junto como um organismo vivo, essas partes importantes, até mesmo a pontinha do dedo, o dedo mindinho, vão fazer falta. E eles são de extrema necessidade no corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Como o Vinícius falou, o corpo de Cristo ele é bem ajustado para que nada se sobressaia. É claro que existem alguns membros mais fortes em comparação a outros membros. Lá em Romanos 12, a palavra ela vai deixar isso muito claro quando Paulo ele exorta ao povo a não cair numa raiz do pecado da idolatria, que é o egoísmo. A gente entende biblicamente que o egoísmo ele é o contrário da unidade. Não é a desunião, não é o desafeto, o contrário da unidade, de acordo com a palavra. É o egoísmo. É quando o homem, uma vez que ele é membro do corpo de Cristo, ele acha que tem mais importância do que o outro. Isso vai causar uma desarmonia absurda, de consequências arrasadoras para que esse corpo, esse organismo, como o Rafa falou, tenha a sua função exercida na Terra. Como assim? Ele falou do dedo midinho, né? O dedo midinho, ele vive escondido debaixo dos outros dedos do pé.
E Mas tem gente que fala que não vai servir pra nada, É, daqui a alguns e tempos tem nós isso. vamos perder. E depois vocês estudam dizendo que a gente vai perder o dedo midinho. Porém, ele tem uma importância fundamental no equilíbrio do corpo. Então, o corpo, ele deixa de ser completo sem esse dedo. O pé, ele tem a função de receber o peso do corpo inteiro. Ou seja, Paulo vai falar aos romanos que esse corpo que tem várias funções, ele deve andar em unanimidade, ou seja, tem a ver com um único pensamento. Não há uma questão de soberania de um membro em relação ao outro. Não há dissensão no Exato. corpo. O Ele corpo vai, é um. Exatamente. Ele vai incentivar que as pessoas elas percam essa identidade egoísta que também vem com a nossa natureza pecaminosa e passem a ter a sua mente renovada. Paulo vai deixar muito claro para a gente nesse capítulo 12 de Romanos, a unidade do corpo ela está no fato de andar em unanimidade, ter o mesmo pensamento, ainda que algum membro seja mais forte do que o outro, ainda que a fé de um seja diferente do que a fé do outro, ela foi distribuída por Deus e ela deve andar em harmonia para que esse corpo tenha a sua função específica aqui na Terra. Porque só assim é possível que se experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim é possível que se possa ter um culto racional e transformar a mente. E é por isso que esse corpo não pode andar em dissensão. Quando um membro fala, eu não preciso do outro membro, o pé fala da mão, eu não preciso da mão, o olho não precisa da boca, o ouvido não precisa do nariz, isso é errado. Paulo dá uma bronca muito grande nesse texto, quando ele diz, olha, dedo mindinho, se contenta em ser dedo, pé, se contenta em ser pé. E glorifiquem a Deus por isso, seja alegre nisso, porque você poderia não fazer parte do corpo. Um exemplo bem prático que nós podemos ter diante disso, e até mesmo nas igrejas de hoje em dia, por exemplo, um pregador da palavra que se acha mais importante daquele que arruma a cadeira ou daquele que arruma o salão, o templo do Senhor, ele se achar mais importante do que aquele que está servindo ao Senhor, independente da sua função, é errado. Porque ele está se vangloriando, dizendo que a sua função, o seu papel de pregação da palavra é muito mais importante. Quando o contrário deveria ser que os dois deveriam servir a Cristo. Deveriam, independente da sua função, servir a Cristo. O fim em si mesmo não é a autoglorificação, mas é o serviço à obra de Cristo. Em sumo, o que temos que entender é que o objetivo do corpo em si é glorificar o cabeça. A igreja só vai conseguir fazer isso se estiver unida. Qual é o maior momento em que nós glorificamos a Deus juntos? É no culto. É onde nós testemunhamos para toda a sociedade em volta que nós adoramos o único Deus. É onde nós testemunhamos para todo mundo que nós somos unidos, que nós somos juntos. Num único pensamento. O problema que existe hoje em dia é de uma filosofia que vai contra essa unidade do corpo de Cristo. É uma filosofia de desigrejados que acreditam que possam viver a palavra ou possam viver uma vida que seja devota a Cristo longe do povo. O que esse desigrejado precisa entender é que a palavra ela vai totalmente contra esse tipo de filosofia, partindo do princípio de que se Cristo ele morre pela sua noiva, que é a igreja, e que corresponde a esse povo que se chama pelo nome dele e que de alguma maneira tenta servi-lo e adorá-lo, quando eu me desassocio desse povo a fim de tentar levar uma vida da minha maneira, ainda que eu ame o noivo, ainda que eu diga que tenha todo o coração devotado para ele, ou até use desculpa de ele me conhece, ele me entende, ele me ama. Eu tô falando para ele que o sacrifício que ele fez por todo esse povo não valeu a pena. O sacrifício que ele fez pela noiva, pela sua igreja, não valeu de nada. Exato. Não faz sentido alguém dizer que ama a Cristo e odeia a noiva. Não faz sentido alguém amar o noivo e odiar a noiva. Não faz sentido. Ao momento que você diz que você não faz parte da igreja, que você a odeia, a igreja não serve mais pra nada. A igreja tem muito hipócrita, né? Exato. Você vai dizer que você não faz parte da igreja pela qual Cristo morreu. Exato. É o sentido que você não faz parte das pessoas
por quem Cristo morreu. Você se isola. Não faz sentido nenhum você ser igreja sozinho. Aliás, você nunca será igreja sozinho. Não é possível. Você está duvidando que Deus tenha a capacidade, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, de regenerar pessoas que são tão ruins e são tão pecaminosas e suscetíveis ao erro quanto você. E pegando a analogia do braseiro, uma das coisas que mais esfria a fé de alguém é estar longe da igreja. É estar separado da unidade e da bênção que é poder compartilhar Cristo com outras pessoas. Na própria igreja você vai aprender o amor sacrificial. Quando você está distante da igreja, você não entende isso, você não vive isso. Por que eu digo o amor sacrificial? Porque é com o amor sacrificial que nós servimos. É quando eu esvazio de mim mesmo ou da minha própria vontade em serviço ao próximo. E é o que o próprio Cristo Jesus fez. Quando a pessoa sai da igreja, quando ela não convive com a comunidade cristã, ela não vive isso. Ela não sabe o que é o amor sacrificial. Ela não sabe se doar pelo outro, mas ela pensa em si mesma. Ela pensa de maneira egoísta. Ela pensa de uma maneira que ela sempre vai colocar a sua própria vontade em primeiro lugar. Então, o corpo de Cristo, ele tem essa função, ele tem esse papel e ele tem também essa visão. A visão de que quando nós estamos unidos no mesmo caminho e andamos em constante união, nós vivemos para o reino de Deus. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e esteja nesse processo de dizer que não tem nenhuma igreja para você ou que nenhuma igreja você vai poder se sentir bem para poder cultuar a Deus. Entenda uma coisa, a palavra ela te chama para viver exatamente nesse contexto de sociedade que ama a Deus e que serve a Jesus Cristo e que só poderá passar pelo processo de transformação, de regeneração através de problemas. Aonde você vai encontrar num ambiente perfeito e harmônico a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e você seja um desses que acredita que a igreja é uma instituição falida, aonde só existem pessoas hipócritas e erradas falando de coisas corretas e de uma justiça que provém de Deus. De certo modo, você não está errado quanto à questão da hipocrisia. Isso vai acontecer sempre. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja nesse contexto de alguém que desacreditou da igreja como uma instituição. E realmente, continue desacreditando da instituição. Mas você precisa continuar acreditando que ela é o corpo de Cristo, que é o cabeça. E ainda que você tenha desavenças e ainda que seja possível que você encontre hipocrisia e pessoas falando de coisas que elas não vivem, mas é só dentro desse contexto que a palavra ela poderá ser exercida e você poderá ser transformado por ela. Fazer parte da igreja não é só uma obrigação, mas é um privilégio conquistado na cruz. Entenda também que a igreja humana ela é falível. Nós, como seres humanos, somos falíveis e pecadores. Nós vamos pecar. Não tem jeito. Só que o que deve encher o seu coração de esperança é que Cristo não só tem essa igreja militante, ele tem uma igreja triunfante. E é ele que vai garantir a unidade e a perseverança dessa igreja. Pedro vai falar em Atos 15 que o mesmo Espírito que converteu os corações dos apóstolos também está convertendo o coração de gentios, e isso sem distinção, não há acepção de pessoas. A igreja ela não foi feita para agradar o seu coração, mas ela foi feita para agradar a Deus e glorificá-lo. Unir em unidade. A verdadeira igreja, a igreja triunfante, deve ser esperança no seu coração. E ela deve ser a maior motivação de você permanecer numa igreja verdadeiramente igreja. É assim que entendemos que Cristo em nós é a esperança da glória. E o que muitos não entendem é que a igreja ela vai estar cheia de hipócritas. Porque quando nós falamos de pecadores, nós falamos que há pecados que muitos não conhecem. E o meu coração, o seu coração, o nosso coração aqui pode ter pecados que nós nem mesmo conheçamos. Mas o corpo de Cristo, ele não vive especificamente para isso. Ele vive para glorificar a Deus. A igreja em si é um hospital. A palavra ela vai tratar essas pessoas. Ela vai nos tratar. E quando a palavra fala que vai nos tratar, é o próprio Deus que nos trata, é o próprio Espírito que nos trata. O corpo de Cristo, ele vai nos unir para caminhar e continuar batalhando e vivendo pelo Evangelho, para a pregação desse Evangelho, para o cumprimento da palavra de Deus. Mas quem trata e cumpre
o chamado da sua vida é Cristo. Apesar da gente ter começado o vídeo com uma brincadeira, mas é mais para ilustrar algo que realmente é muito pesaroso para a gente fazer um vídeo falando sobre isso. Uma, porque nós somos pecadores, passíveis de erro e de ter desunião uns com os outros. Mas a ideia que a gente quer passar aqui é de que a gente continua na igreja para poder melhorar isso. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja, não vai vir buscar uma pessoa só. Ele vai vir buscar um povo. Ele vai buscar o povo separado para ele. E a única forma desse povo viver separado para ele é em unidade em igreja. Não há como viver em unidade se você está separado da igreja. Lembrando que nós somos cristãos. Somos cristãos por quê? Porque somos a igreja de Cristo. Não tem como ser igreja sozinho. Ao mesmo tempo que nós pensamos na separação de Cristo, na separação no aspecto da santidade, nós também vivemos essa separação do pecado, mas em unidade pelo nome de Cristo. Podemos ter funções diferentes, pensamentos diferentes e até algumas opiniões diferentes. Mas o que a gente não pode deixar de entender é que o cabeça, o centro de operação que faz com que esse corpo caminhe e cumpra o seu papel aqui na Terra é Cristo. Uma vez que a gente perdeu isso, a gente perdeu tudo. E é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí pessoal, mais um vídeo nós estamos concluindo e agradecemos a você por ter chegado até o final. É isso aí, mais uma vez vocês unidos conosco, assistindo em unidade esse nosso querido vídeo. Continue assistindo a gente aqui no Teu Logado. Se inscreva aqui embaixo, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, deixe seu joinha, pedido de oração. Se unam conosco no canal, ó, se inscrevam, curtam e mandem comentários. Seja igreja conosco. Sejam um conosco. E não fica só no YouTube não, vai pra igreja. Boa.